Faça a diferença para o mundo. Não viva para agradar os outros. Não tenha medo de mudar. Não aceite tudo. Questione eticamente. Não viva remoendo o passado. Como abordar um problema? Nós temos um enunciado, ler atentamente o enunciado e se questionar: eu compreendi? Se não, eu volto e leio atentamente o enunciado até que a pergunta eu compreendi seja respondida como sim. Elencar os dados e o que se deseja determinar. Em função do que se deseja determinar, escrevo as fórmulas a serem usadas, lembrando que todas as grandezas envolvidas nas fórmulas devem estar no mesmo sistema de unidade, para caracterizar o que chamamos de equações homogêneas. Executo as operações necessárias para obter as respostas procuradas. Aqui é importante eu ter uma certa agilidade matemática. Analiso e reflito sobre as respostas obtidas. São coerentes? Se não, volto e repito o ciclo, até que ao responder à pergunta se são coerentes, seja sim. Se forem coerentes, eu terminei a solução do meu problema. Vamos aplicar isso numa questão elaborada pelo professor Gilberto Osvaldo Ieno. Para a instalação da figura, passa uma vazão de água de 1,177 litros por segundo. A redução de diâmetro entre as seções 1 e 2 provoca uma perda de carga singular. Calcular 1. Velocidades médias, V1 e V2, sabendo que os diâmetros internos são D1 igual a 6 centímetros e D2 igual a 5 centímetros. 2. Coeficiente F de perda de carga referente à tubulação de 5 centímetros. 3. Perda de carga na redução. São dados: a rugosidade equivalente, o K, igual a 0,0005 metros. Viscosidade cinemática do fluido, considerada igual a 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Carga de pressão, ou seja, P1 sobre gama, igual a 3,6 metros. Carga de pressão H2, ou seja, P2 sobre gama, igual a 3,3 metros. É uma perda singular. Isso mesmo. Dada a vazão 1,177 litros por segundo, D1, 6 centímetros e D2 igual a 5 centímetros, para calcular as velocidades médias V1 e V2, lembramos que a vazão é igual à velocidade média vezes a área, ou seja, o alemão que vá. Mas lembrem, eu só vou com a velocidade média. A partir daí, temos que ter uma equação homogênea. Então, se considerarmos o sistema internacional, teríamos a vazão em metros cúbicos por segundo, a velocidade média em metros por segundo e a área em metro quadrado. Então, no caso nosso, da vazão que foi dada 1,177 litros por segundo, nós vamos dividir por 1.000 para que possamos considerar essa vazão em metros cúbicos por segundo, resultando em 0,00177 metros cúbicos por segundo. A nossa área, πd ao quadrado sobre 4, vamos considerar o diâmetro em metro. No caso, o diâmetro de 6 centímetros, nós vamos dividir por 100 para passarmos para metro, que vai nos dar 0,06 metros. No caso do D2, 5 centímetros, dividimos também por 100 e vai nos dar 0,05 metros. A partir daí, nós vamos ter área 1, π vezes 0,06 ao quadrado sobre 4, dada em metro quadrado, e a nossa área 2, π vezes 0,05 ao quadrado sobre 4, também dada em metro quadrado. Ora, agora é só fazer conta. Temos a vazão em metros cúbicos por segundo, 0,001177. Temos a área em metro quadrado, π vezes 0,06 ao quadrado sobre 4. Achamos a velocidade na seção 1, a velocidade média na seção 1, aproximadamente 0,42 metros por segundo. Analogamente,
achamos a velocidade média na seção 2. 0,00177 metros cúbicos por segundo igual V2, dado em metro por segundo, e a área π vezes 0,05 ao quadrado sobre 4 em metro quadrado. Tiramos a velocidade média na seção 2 igual a 0,6 metros por segundo. Respondida a primeira pergunta. E o que faço para calcular o coeficiente f de perda de carga? Comece calculando o número de Reynolds, lembrando que Reynolds seria a massa específica, ρ, vezes a velocidade média, v, vezes o diâmetro hidráulico, dH, dividido pela viscosidade dinâmica, μ. Ou a velocidade média, v, vezes o diâmetro hidráulico, dH, dividido pela viscosidade cinemática, N. E como, no nosso caso, o conduto é forçado de seção transversal circular, temos que o diâmetro hidráulico será o próprio diâmetro interno. Como queremos calcular o F na seção 2, vamos pegar o diâmetro hidráulico na seção 2, que vai ser o diâmetro interno D2 igual a 0,05 metros. Como já calculamos a velocidade média na seção 2, 0,6 metros por segundo, e temos a viscosidade cinemática do fluido igual a 10 a menos 6 metros quadrados por segundo, resulta no número de Reynolds, olha, velocidade média, diâmetro hidráulico sobre viscosidade cinemática, igual a 30.000. Muito maior do que 4.000, portanto, trata-se de um escoamento turbulento. Neste caso, nós temos a necessidade de calcular a rugosidade relativa equivalente, o nosso dH sobre K. Então, o dH na seção 2 sobre K seria o seu diâmetro interno, 0,05, dividido pelo K que foi dado, 0,0005. Que vai nos resultar numa rugosidade relativa equivalente igual a 100. Aí recorremos ao diagrama de Hauss. Temos o Reynolds, que seria 3 vezes 10 a quarta, temos a rugosidade relativa equivalente, dH2 sobre K igual a 100. Marcamos o Reynolds e descemos uma curva paralela às demais. Então, aqui nós temos 10 a quarta, 2 vezes 10 a quarta, 3 vezes 10 a quarta. Marcamos o Reynolds. A curva já existente, está aqui. Marcamos o nosso dH sobre K, no caso foi 100, então seria essa curva aqui, ó, do 100, essa curva. Aonde o Reynolds cruza com dH sobre K, puxamos uma horizontal e lemos o nosso F, que no caso deu um F igual a 0,04. Resposta da segunda pergunta. Para responder a terceira pergunta, é só recorrer à equação da energia em um trecho sem máquina, onde nós temos que a carga inicial é igual à carga final, mais a perda de carga do início ao fim. No nosso caso, nós teríamos a carga total em 1 igual a carga total em 2, igual a perda de carga de 1 até 2. Carga total em 1, calculada como sendo a carga potencial em 1, mais a carga de pressão em 1, que seria o nosso H1, mais a carga cinética em 1. Estamos considerando escoamento turbulento, então o alfa aqui deu 1. Igual a carga total em 2, seria a carga potencial em 2, mais a carga de pressão em 2, que seria o nosso H2, 3,3 metros, mais a carga cinética em 2. Novamente, o escoamento turbulento, alfa, igual a 1. Mas, no nosso caso, uma perda localizada, de 1 até 2. Como o nosso sistema está num plano horizontal, Z1 vai cortar com Z2. A partir daí, nós temos 3,6 mais 0,42 ao quadrado, já que tínhamos calculado V1, consideramos alfa igual a 1, 2 vezes a aceleração da gravidade, estamos considerando 9,8, igual carga de pressão, 3,3, mais velocidade que tínhamos calculado, 0,6 ao quadrado, sobre 2 vezes 9,8, mais a perda de carga localizada de 1 até 2. Ora, temos todos os valores, é só questão de conta. Vamos obter 3,6 menos 3,2, a diferença das cargas de pressão, mais 0,42 ao quadrado, menos 0,6 ao quadrado, sobre 19,6, aqui diferença de carga cinética, que vai nos dar a perda de carga na redução, aproximadamente 0,291 metros. Resposta da terceira pergunta. Mais uma questão elaborada pelo professor Gilberto Oswaldo Iano. A figura abaixo representa um tanque que alimenta um sistema de combate a incêndio, no qual a velocidade na saída do bocal, uma velocidade média V2,
deverá ser 27 metros por segundo. Calcular a perda de carga singular no bocal, então essa perda de carga localizada aqui no bocal, da saída da água. São dados o coeficiente de perda de carga F na região do diâmetro D1 igual a 0,032. O diâmetro D2, o diâmetro interno, igual a 4 centímetros. O diâmetro D1, diâmetro interno D1, igual a 12 centímetros. Comprimento da tubulação, incluindo os comprimentos equivalentes, com exceção do bocal, então estaria incluindo esse nosso cotovelo e a saída do reservatório, mais o comprimento da tubulação de diâmetro D1 igual a 100 metros. Vamos adotar, o Ieno adotou a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aplicamos a equação da energia de 1 a 2 com o plano horizontal de referência adotado em 1. Lembrando que a velocidade média em 2 é 27 metros por segundo. Aí nós temos carga total em 1 igual a carga total em 2 mais a perda de carga total. Carga total em 1 seria a carga potencial em 1, mais a carga de pressão em 1, mais a carga de velocidade ou carga cinética em 1. Igual a carga potencial em 2, mais a carga de pressão em 2, mais a carga cinética em 2, mais a perda de carga total. Ora, o nosso Z1 é zero, porque adotamos o plano horizontal de referência passando em 1. A pressão que age aqui é a pressão atmosférica. Como trabalhamos na escala efetiva, também vai nos dar zero. A velocidade em 1, já que consideramos escoamento em regime permanente, e aí o nosso reservatório é considerado de grandes dimensões, será igual a zero. Igual a carga potencial de posição em 2, como está abaixo do pHr negativo, menos 53 metros. Mas a carga de pressão, que também será zero, que é a pressão atmosférica, que trabalhamos na escala efetiva. Mais a carga cinética, 27 ao quadrado sobre 20, já que o Ieno pediu para considerar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Mais a perda de carga total. Ora, achamos a perda de carga total, que no caso vai nos dar 16,55 metros. Lembramos que essa perda de carga total seria o nosso coeficiente de perda de carga distribuída, mais o L, mais o somatório dos L equivalentes, excluindo o do bocal, dividido pelo diâmetro hidráulico, a velocidade média nesse trecho de diâmetro D1 ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga localizada no bocal. Precisamos achar a velocidade média no trecho de diâmetro D1, já que em 2 temos que é 27 metros por segundo. Basta lembrar para isso que a vazão que entra é igual à vazão que sai. Então, a velocidade média no trecho de diâmetro D1 vezes a área A1 é igual à velocidade média em 2 vezes a área A2. Daí nós tiramos que a velocidade no trecho D1 seria V2, A2 sobre A1. Lembrando que a área é πd ao quadrado sobre 4, π sobre 4 cancela, vou ficar com 27 vezes D2 sobre D1 ao quadrado. D2, 4 centímetros, D1, 12 centímetros. Nem preciso transformar, porque aqui um cancela com o outro, ao quadrado. Então, vou tirar que a velocidade média no trecho de diâmetro D1 será 3 metros por segundo. Ora, volto para cá, temos todos os dados. Eu tenho que a perda de carga total seria 16,55, igual o F foi dado, 0,032 vezes 100 sobre 0,12 vezes 3 ao quadrado sobre 20, mais a perda de carga no bocal, a única incógnita. Tiramos a perda de carga no bocal, igual a 4,55 metros. Essa é a resposta. Pessoal, aprenda fazendo. Liberte-se da figura do seu professor e caminhe com as próprias pernas. Qualquer dúvida, entre em contato através do e-mail raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Não esqueçam de clicar no joinha e se inscrever no canal, assim vocês me ajudam a dar continuidade a esse projeto. Bons estudos!